Agora eu vou conversar com o médico veterinário Felipe Faklan sobre a esporotricose, que é uma outra doença. A sinomose dá em cães, né? A esporotricose acomete os gatos. Bom, cães e humanos também, não é? Você estava falando que o surto, tanto da sinomose quanto da esporotricose, é por conta do aumento de animais abandonados em Petrópolis. Sim, a gente tem observado já durante um tempo, alguns anos, de uns 5 anos para cá, principalmente, um aumento muito grande de animais abandonados. Cão, gato, né, principalmente. É mais difícil encontrar outros tipos de animais, mas a gente também encontra até jabuti, encontra abandonado também. As pessoas largam para lá quando o animal fica doente. Então, quando aumenta o número de casos, né, de animais abandonados, consequentemente vai aumentar o número de doenças. A gente vai encontrar uma sinomose ou uma parvovirose, no caso do cão, ou a esporotricose no caso do gato. Os cães também podem pegar, só que o grupo mesmo de risco que tem maior contato, né, com a fonte, que é a terra ou um outro animal contaminado, é o gato. Mas a esporotricose ela é considerada uma zoonose. Então, existe toda uma política pública em cima da esporotricose e em cima da sinomose não existe tanto, porque é uma doença que não passa para o homem. Entendeu? Então, existem alguns fatores que a gente tem que dividir e a gente precisa abordar de uma forma diferente cada doença. Todas elas estão ligadas ao animal em situação de rua, principalmente. O animal vai para a rua, pega a doença, leva para dentro de casa e passa para os outros animais também. Entendeu? Bom, a gente falou da sinomose, mas você veio aqui também falar sobre uma palestra que você vai dar, na verdade, acho que são 2 palestras, não é? Sobre a esporotricose. A sinomose, a principal prevenção é pela vacinação. Agora, a esporotricose é uma zoonose, que significa que também acaba acaba pegando nos homens, né, nos seres humanos. É uma doença, é uma zoonose que é muito mais complexa, né? Eu queria que você explicasse, assim, resumidamente, o que é esporotricose e como é que a gente pode fazer para se prevenir. Então, esporotricose é o nome da doença. É o nome da doença causada por um fungo, que é o Sporotrix, o nome do fungo. Esse fungo é um fungo encontrado normalmente na natureza. É também chamada de doença do jardineiro, a esporotricose. Porque a pessoa mexendo na terra e se espetando no espinho de uma roseira, algum espinho, alguma planta que tenha, né, espinho, você pode pegar essa doença também. Então não é uma doença exclusiva do gato. Por que aparece muito em gato? Porque o gato ele tem esse hábito de enterrar as fezes na areia, no jardim. Então ele vai lá, ele cava, e a unha do gato, não sei se você já viu, ela sai e entra, né? Uhum. Ela é retrátil, né? Ela sai e entra. Do cachorro não é assim. Então o gato, quando ele cava, na hora que ele sai dali, a terra com o fungo fica na unha. E fica com aquela fonte ali de contaminação. Quando o gato briga na rua, né, um macho disputando uma fêmea, né, com outro macho, ele vai arranhar. Então você pode ver que as lesões são mais comuns em rosto, que é onde arranha, pega a pata, aquela unha contaminada com o Sporotrix, que é o fungo, pega em rosto, ou então na parte de trás, que o outro gato está fugindo, está de costa e toma um arranhão. Então, na hora que arranha, muitas vezes o gato que arranhou não tem a doença, ele tem só o fungo na unha, porque esse fungo ele precisa ser inoculado na pele para poder causar a doença, que é a esporotricose. Então, o gato ele vai arranhar, na hora que ele arranha, a unha dele contaminada entra no outro ser, e a partir dali desenvolve a doença. Então, aquele gato, ele vai se lamber, ele vai tentar curar aquela ferida por si só que o fungo ele é mais complicado. Ele não morre tão facilmente quanto certas bactérias, né? Existem bactérias que são bem resistentes, mas o fungo ele é mais chato. Então, muitas vezes, as pessoas começam a tratar dando um antibiótico, achando que é um machucado, passando uma pomada qualquer cicatrizante que tem em casa, e não é bem assim. O gato ele precisa tomar um antifúngico específico para aquela doença. E é importante lembrar, o pessoal que está em casa, que assim que vira uma pequena feridinha, né, no seu gatinho, já leva para o veterinário, porque quanto maior tiver a ferida, mais difícil vai ser cuidar, não é isso? Sim, a gente sempre fala, né, para qualquer pessoa que queira criar um animal, adquirir um animal, um cão, um gato, é sempre procurar o veterinário antes de adquirir o animal, para saber sobre doenças, né, vacinas, que é o caso da sinomose. A gente poderia evitar esse surto se as pessoas vacinassem, né, o animal. No caso da esporotricose não existe vacina, mas uma orientação ajuda muito.
Porque no caso do animal que se machucou, tem uma ferida e está de difícil cicatrização, depois de já estar um grande avanço ali da doença, uma lesão enorme, o proprietário vai procurar ajuda do veterinário. E muitas vezes é difícil reverter. Né? É uma doença que tem cura. Muita gente fala, esporotricose não tem cura. Não tem cura por quê? Você precisa fazer o tratamento por um tempo prolongado. Depois que as lesões desaparecem da pele, você ainda continua fazendo tratamento com antifúngico um pouco além, para você poder eliminar o que ainda existe no organismo do animal para não abrir de novo a ferida. Então tem gente que fala que não tem cura por causa disso. Arranhou, o fungo está ali na pele, parece que a ferida cicatrizou, mas daqui a pouco abriu de novo a ferida. Então essa palestra que vai acontecer aqui em Petrópolis, no dia 20, vai ser lá no LNCC, que fica no Quitandinha. Quem não conhece é na rua Getúlio Vargas, número 333, no Quitandinha. Vão ser 2 palestras, não é? Isso, vão ser 2 palestras. Essa palestra, quem vai fazer a palestra realmente vai ser a equipe de veterinários, médicos, biólogos, lá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Lá na UF, que é essa faculdade, existe o projeto Esporotricose. Esse projeto Esporotricose, eles fazem pesquisas, né, de protocolos, abordagens terapêuticas diferentes, eles têm estatísticas, né, número de casos assim, do Rio de Janeiro todo. Então, eles são extremamente qualificados para falar sobre isso, não que outros veterinários não sejam, lógico, a gente já tem esse aprendizado na faculdade, mas nada melhor do que pesquisadores que estão dentro dessa área há anos, pesquisando só esporotricose, só o esporotrix, que é o fungo, para falar. Então, eu convidei esses pesquisadores da UF, eles vêm aqui para Petrópolis. Vale lembrar também, né, que acontecem até com outras palestras. Não existe envolvimento político, não existe envolvimento de nenhuma empresa particular, nenhuma clínica veterinária. Todo mundo que participar vai participar só colaborando, né, com informações. Então, muitas vezes as pessoas deixam de ir em palestras que são extremamente importantes para esclarecer a população. Acha estranho, uma palestra gratuita, qual é o objetivo? É realmente educar, realmente esclarecer, visando o bem-estar do animal e do homem também, da gente. Porque é uma zoonose, também transmite para a gente. Então, é para o animal não ficar doente, é para a pessoa não ficar doente. Algumas pessoas que vão nessa palestra, que estão confirmando presença, já pegaram a doença, já fizeram o tratamento nelas, né, que demorou um tempão, foi chato aquilo ali, ficar com aquela doença. Então, eu já esclareço, né, de antemão, que é uma palestra gratuita. São 2 palestras. A primeira para médico veterinário e estudante da graduação de medicina veterinária, porque vão ser abordados protocolos terapêuticos, então tem que ser bem específico. Essa palestra começa 13h e vai até 2h30. Depois de 2h30 até 3h tem um intervalo, e 3h começa a palestra aberta para a população, para protetores, funcionários públicos que trabalham com essa área de saúde. E vai de 3 até 4h30. Também, todas as palestras são gratuitas. Se tiver um veterinário que quiser assistir as 2, pode assistir, também não tem problema. Então, fica aberto o convite. Eu peço que quem se interessar, faça a inscrição quanto antes. Se botar lá no Facebook o evento, né, palestra esporotricose, escrever só esporotricose, já vai aparecer lá. Ali tem todas as informações, tem os meus contatos, vou passar aqui também. Manda para poder reservar logo a vaga, porque é sujeito também à lotação. E quais são os contatos? O telefone DDD 24 988175752, que é o meu número, pode passar, é só passar o nome completo, ou então por e-mail. Por e-mail tem que prestar atenção de escrever no corpo do e-mail o nome completo, porque tem gente que manda, às vezes, o e-mail e fala, eu quero me inscrever, mas no próprio nome dali do e-mail não tem o nome da pessoa, às vezes é um nome, né, de uma empresa, muitas vezes. Então, o e-mail é FFF, 3 vezes o F de Felipe, né, FFFACKLAM, M de mamãe, FFFACKLAM, @gmail.com. Aí pode mandar para lá também, que aí eu respondo se tiver alguma dúvida, se quiser conversar, né, mais sobre a doença antes, pode conversar também, não tem problema nenhum. Tá.